Nos anos 80, era muito comum fazer filmes voltados totalmente para astros. Astros do cinema mesmo, do cinema ou até do pop. Poderiam ser cantores. Então, esses filmes, eles serviam de veículo para estes astros. Como assim? Geralmente o roteiro rodava totalmente em torno dele. E todo o staff, o diretor, os outros personagens do filme, tudo era voltado para ele. Tudo o que acontecia no filme estava vinculado àquele astro. Vou dar um exemplo. Stallone, Ed Murphy, Madonna. Então, por exemplo, o filme do Stallone era para mostrar os músculos do Stallone. Não existia uma história, existia o Stallone. Os filmes do Ed Murphy era para mostrar as piadas do Ed Murphy. Não existia uma história, existia o Ed Murphy. A Madonna, né, era uma estrela do pop, então automaticamente ela era o centro da trama. E até o famoso Moonwalker do Michael Jackson, né, eram filmes que eram o que eles chamavam de veículo para aquele astro. Não eram filmes sérios. Para quem, vou dar um grande exemplo, para quem já assistiu Rocky 4, Rocky 4 é um videoclipe com o Stallone. São várias músicas tocando e o Stallone ali. Não tem um roteiro. O roteiro é uma coisa totalmente descartável. No final ele faz um discurso, é isso. É o Stallone, não tem conversa. Rambo era para mostrar os músculos do Stallone, então era isso. E isso fazia muito sucesso, dava muito dinheiro, eram grandes bilheterias. Isso era o tipo de filme dos anos 80. No decorrer dos anos 90, isso mudou. Esse tipo de filme foi meio que sumindo. Foi sendo deixado de lado. E outros filmes foram surgindo. E nesse período, principalmente ali no final dos anos 90, mas no meio dos anos 90, por exemplo, o Tarantino vai, por exemplo, lançar Cães de Aluguel. E o Tarantino, todo mundo sabe, ele foi atendente de uma locadora. Então, o cara tinha um roteiro, conseguiu tirar o filme dele do nada, praticamente. Um filme com uma grana muito baixa. Mas o filme foi um estouro, fez um sucesso. Ele conseguiu até atores bem conhecidos, Harvey Keitel e tal. E ele bombou na época, foi aplaudido. E o que aconteceu? Depois ele lançou Pulp Fiction. Nesse momento, os roteiros passaram a ser mais prezados no cinema. Eles passaram a ter mais força e menos desprezados, como nos filmes feitos para os astros, onde eles praticamente não existiam. Então, a partir desse ponto, as tramas dos filmes passaram a ter força. E as estrelas do filme, os atores, eles teriam de estar a favor dessa trama, e não o contrário. Em suma, o roteiro deveria realmente ser obedecido, ser algo que tinha um nível, realmente. Posteriormente, esses filmes foram ficando cada vez mais rebuscados, mais interessantes, e surgiram o que a gente chama de, o plot twist, que é aquela força do roteiro, né, que é aquela virada. Então tudo isso foi muito importante no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. É um período no qual ocorre uma grande transformação nesse sentido. Vão surgir vários filmes que vão prezar. Eu poderia chamar isso de Revolução Tarantino, né? O cinema ele vai se transformando nesse período. Ele vai mudando. Vários filmes, como por exemplo Amnésia, As Duas Faces de um Crime, Efeito Borboleta, e vários outros, eles vão... Equilibrium, né? Todos esses filmes, eles possuem
essa força da reviravolta, a força do roteiro, a força do plot twist, tramas interessantes que prendem a atenção do público e que não giram em torno exatamente de um astro. Bom, esse período ele é coroado por Matrix. Matrix é o grande filme que vai canalizar todas essas nuances, né, desse período que marcaram esses filmes. Ele é o grande filme que possui essa força do roteiro. O filme o Matrix não era exatamente um blockbuster, não era exatamente. Ele tinha um grande investimento, mas ele não era exatamente um blockbuster. Ele era um filme que tinha um certo risco. Na época, os irmãos Wachowski, hoje, né, as irmãs Wachowski, eles não eram nem conhecidos. Eles eram roteiristas que a Warner deu uma chance, e aí, num determinado período, aí eles deram certo, e aí eles surgiram com o projeto do Matrix, e o Matrix, a Warner não queria. Mas eles fizeram esboços do filme e apresentaram aos produtores, e aí a Warner resolveu investir. Mas era um investimento relativamente pequeno, porque geralmente um blockbuster da época, ali dessa virada do século, ou ele era 100 milhões ou era mais de 100 milhões. Custava esse nível. Embora um filme do nível do Matrix já estivesse, parece que custou 70 milhões por aí. Então o que acontece? Esses filmes, eles já eram um certo risco, mas não era tão arriscado. E o filme deu certo, não tão certo, que a arrecadação não foi tão alta, mas foi relativamente alta. O Matrix deu certo pelo boca a boca. Em suma, o pessoal saía do cinema e dizia, olha, esse filme é bom. Assim como outro filme que deu muito certo na época, o Clube da Luta, que nas bilheterias não foi tão bem, mas pelo boca a boca todo mundo começou a falar, esse filme é muito bom, esse filme é muito bom. Ele era indicado. E em DVD, em VHS na época, e, né, a mídia mais assim, doméstica, esses filmes começaram a ter cada vez mais força. Começaram a ser recomendados. Então, eles são fenômenos de uma época, né, que mudaram o cinema. Hoje ainda, muita gente gosta desse tipo de filme, que possui uma trama mais urdida, mais rebuscada, mais frenética, que não é uma trama simples nem bobinha, mas é uma trama realmente pesada. Basta ver o Maligno, do James Wan, que foi lançado agora recentemente, e o próprio Shyamalan com o Tempo, né? Esses filmes, eles têm uma trama, eles têm uma reviravolta, eles têm um plot twist, eles possuem uma força que tanto está no diretor, que é um cara que geralmente sabe fazer uma trama cinematográfica, como no roteiro, que é muito bom. O retorno de Matrix agora, na próxima semana, com Matrix Resurrection, significa o retorno da saga que inaugurou os filmes cerebrais na virada do século XX para o século XXI. Daí a importância não só de Matrix, mas de vários filmes que acompanharam Matrix naquele momento. Uma ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada.
ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada.